Olá pessoal, eu sou a Isabela Furbino de Human Intelligence aqui da Solid e hoje nós vamos falar do quarto perfil da nossa série de perfis comportamentais, o analista. O principal valor dos analistas é a qualidade e isso é muito importante a gente saber. Por quê? A todo momento, analistas vão buscar melhorar cada vez mais a qualidade, seja dos processos, seja das pessoas, seja da própria organização. Tudo que cerca um analista é passível de melhoria para ele. E, de fato, todos nós sabemos que é passível de melhoria. O ponto que fica é: analistas são extremamente detalhistas, então eles conseguem enxergar um detalhe que os outros perfis naturalmente não conseguem enxergar. E é por essa riqueza de detalhes que rodeia os analistas que muitas vezes eles sempre são as pessoas que apontam pontos de melhorias. E esses pontos de melhorias são enxergados pelas outras pessoas como críticas. Então, muitas vezes, analistas passam por aquelas pessoas que sempre criticam, que se apegam muito ao ponto negativo. Muitas pessoas, erroneamente, julgam os analistas como sendo pessimistas. E isso não é verdade. Analistas são realistas. Eles enxergam a realidade como ela de fato é, em oposto aos comunicadores que têm o pezinho lá na lua. Eles olham para aquela realidade, enxergam tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado e entendem o que pode dar certo, deixam aquilo lá onde tem que ficar e pegam aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode dar errado e aí sim eles sobressaem aqueles pontos. Então é nesse momento que os analistas mais aparecem. Por isso, pessoal, a gente tem que ter muita paciência nesse momento, porque muitas vezes nós julgamos a reação do outro através da nossa própria reação. Então, diante de uma novidade, diante de um cenário novo, algumas pessoas vão reagir positivamente, outras pessoas vão reagir apontando melhorias. E essas pessoas que reagiram apontando melhorias, elas muitas vezes são mal interpretadas e essas pessoas são os analistas. Eles são pessoas que buscam a melhoria de qualidade o tempo inteiro e apenas isso. E é isso que a gente precisa entender. Eles são pessoas extremamente exatas e extremamente focadas. O foco é um dos traços mais visíveis em um analista. E é por essa exatidão, por esse detalhismo, por esse foco extremo que eles, dos quatro perfis, são os mais introvertidos. Então, não necessariamente você vai ver um analista saindo, conversando com várias pessoas, sendo aquela pessoa super notada. Ele não gosta naturalmente disso. Percebam que eu falo sempre a palavra naturalmente, porque pode ser que um analista, durante a sua vida, tenha se adaptado a isso. Mas, lembrem-se, dos quatro, ele é o mais introvertido. Então, muitas vezes, cobrar de um analista uma expressão, uma reação mais extrovertida é muito cruel. Isso não é natural daquele perfil e tudo bem não ser natural daquele perfil. Cada perfil tem o seu ponto mais expressivo e o ponto mais expressivo do analista é essa questão de melhoria de qualidade. Então, para melhorar a qualidade dos processos, para ajudar as pessoas a se tornarem cada vez melhores, eles vão estudar muito, eles vão saber a fundo. Analistas são aquelas pessoas que sabem data, hora, local, que têm a memória muito boa, eles realmente se especializam nas coisas, eles tendem a não ser generalistas, porque eles gostam de ter um domínio muito forte sobre o que eles fazem. Então, muito provavelmente, quando você for conversar com um analista, você vai falar alguma coisa e ele vai te dar dados sobre aquilo ali. Isso é muito interessante, porque no nosso dia a dia organizacional, muitas vezes a gente faz as coisas pelo feeling, pelo que a gente acha que pode dar certo. E para um analista não existe achar, ele comprova, ele te prova por A mais B que você precisa ir por esse caminho ao invés daquele. Analistas são excelentes com gestão de riscos e é por serem muito bons com gestão de riscos que eles sempre vão ter algo a melhorar, seja num processo, seja com relação às pessoas. E nós precisamos de ter maturidade o suficiente para ouvir. Porque, de novo, pontos de melhoria nem sempre são muito bem recebidos. Muitas vezes nós criamos várias barreiras quando um analista vem falar pra gente sobre um ponto de melhoria, sobre algo que pode dar errado, sobre algo que não tá legal, que tá trazendo uma qualidade muito ruim. E muitas vezes a gente se fecha para isso. Então lembrem-se, a gente perde muito em resultado quando a gente não leva em consideração o que os analistas estão apontando. Por mais desagradável às vezes para você que aquilo ali possa ser. Lembre-se sempre que tudo o que eles apontarem, todas as colaborações de um analista, primeiramente estão muito embasadas, porque um analista jamais vai se pronunciar sem que ele tenha embasamento por aquilo. E, segundo, provavelmente elas estão corretas, exatamente por causa desse embasamento. Então, se um analista te falou que você pode melhorar algum ponto num processo para que a qualidade do resultado seja melhor, dê ouvidos a ele, porque dificilmente eles erram.
exatamente pela quantidade de análise de riscos que eles fazem antes. Então eles já pensaram em diversas variáveis que podem intervir ali naquele processo, que façam aquele processo estar fadado ao erro. Então preste mais atenção no que os analistas estão te apontando, porque realmente aquilo ali faz muito sentido. E é por isso, por serem excelentes com análise de riscos, por serem muito estudiosos, que os analistas odeiam correr riscos. E muitas vezes o que nós fazemos? Despretensiosamente colocamos os analistas expostos a riscos, e é nesse momento que eles vão se afastar. Como eles não gostam de correr risco de forma nenhuma, eles vão se afastar. Então uma coisa muito legal para a gente fazer com os analistas no dia a dia é fornecer embasamento para que eles façam tudo o que eles têm que fazer com relação a processos, com relação a metas, a entrega de resultados. Se eu tenho um analista que eu preciso desenvolver algum aspecto nele, eu tenho que dar espaço para esse analista para que ele estude, para que ele foque, ele se embase naquele novo desafio e para que você também forneça o insumo necessário para que ele realmente entenda, perceba e aí sim responda a esse estímulo de desenvolvimento. A gente precisa de aproveitar muito todo esse potencial de construção que os analistas têm. Eles são pessoas que aprofundam-se muito no conhecimento quando eles querem fazer alguma coisa, quando eles querem propor algo novo. E isso é muito rico para a nossa organização. Então a gente tem que conseguir delegar essas funções para os analistas e confiar que, de fato, eles vão entregar algo com muita qualidade. Qualidade essa que dificilmente virá de forma natural dos outros 3 perfis. Então, como vocês podem perceber, cada um dos 4 perfis tem o seu potencial específico, cada um é muito aproveitável em um âmbito específico e é por isso que nós precisamos de saber dos 4. É por isso que saber de gestão comportamental o tempo inteiro nos leva a um resultado com gestão de pessoas e com a nossa própria organização melhor, a um resultado muito mais exponencial. Uma dica de gerenciamento com os analistas, pessoal, é ficar próximo dele no sentido de fornecer pequenas aprovações. Analistas, ao contrário dos comunicadores, não são aquelas pessoas de muito afeto, de muita festa. De novo, eles são focados e eles são introvertidos, o que não quer dizer que eles não possam ser afetuosos, mas a nossa forma de chegar até os analistas é muito melhor no sentido do processo. Vai ser muito mais fácil e muito mais saudável para aquele analista que você cheque com ele como está o processo dele, deixe ele te mostrar como está a execução, quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia, e aí sim, de pouco a pouco, você vai comemorando aquelas vitórias que ele já conseguiu durante todo aquele processo e também ajudando ele a construir novas formas. Isso porque, pessoal, aqui vem um ponto extremamente relevante dos analistas. Por serem excelentes com análise de riscos, eles têm uma régua, uma exigência e um nível de criticidade muito alto. Só que esse nível é muito alto para você, para as coisas que eles veem externamente e também para eles. Então, muitas vezes, os analistas vão executar alguma coisa e pensar, poderia ter sido muito melhor. Só que quando você vai ver de fora, aquela execução já está excelente. Então, outro ponto que vale é entender com aquele analista qual é a régua que ele tem com ele mesmo, qual o nível de criticidade que ele tem com ele mesmo e mostrar para ele como ele já alcançou aquele nível em diversos momentos diferentes, de diversas formas diferentes, sempre com embasamento. Um analista não recebe parabéns por um mero parabéns. Ele precisa de receber um parabéns e entender o porquê ele está recebendo aquele parabéns. Então, a gente tem que lembrar que tudo que um perfil faz, a gente tem que fornecer de volta para ele. Não se esqueçam, analistas são muito críticos com os outros e com eles mesmos. As críticas sempre tendem a nos ajudar, a nos desenvolver. Elas só não podem travar as outras pessoas e travar aquele mesmo analista. Então cabe a você agora ajudar aquele analista a entender o nível de criticidade que ele tem consigo mesmo e mostrar para ele o quanto ele já evoluiu e, claro, pode evoluir dali em diante. Bom, pessoal, esse é o último vídeo da nossa série sobre metodologia DISC. Se você não assistiu os outros 3, fique tranquilo, corre aqui no nosso canal, lá vai ter uma playlist só específica sobre metodologia DISC. Então tem todos os outros vídeos lá. É muito importante que vocês vejam todos, exatamente para entender o raciocínio de toda a metodologia. E se você quer saber um pouquinho mais sobre como entender o seu perfil comportamental e também o das outras pessoas, de todo mundo da sua organização, conheça o nosso teste de mapeamento de perfil comportamental, o Profiler. Entre lá no nosso site, conheça as nossas soluções e entenda como realmente conhecer, perceber e saber gerenciar, se comunicar com todos esses 4 perfis. O link do nosso site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique à vontade!